Meus irmãos, então voltando aqui, vou dar essa aqui é rapidinho, só para a gente pegar o fio da meada onde a gente parou. A gente estava falando sobre o corpo de Cristo, né? Esse meio de graça que o Senhor nos deu para que nós possamos receber das bênçãos espirituais. Então Deus ele tem no seu corpo, nos irmãos, né, nos uns aos outros, um instrumento onde fortalece, encoraja, exorta a nossa fé, a nossa vida, né? E a comunhão, algo que está tão fora de moda, né? Eu estava vendo uma postagem de um pastor amigo meu e ele colocou uma pesquisa, né, de como as pessoas se casavam durante o tempo, né? E eles fizeram essa pesquisa de anos e anos para cá, né? Muitos anos. E hoje as pessoas se casam, a grande maioria esmagadora, se conhecendo na internet. Você viu isso aí, né? É culpa do Covid. Essa é boa. Então, eu estava pensando sobre aquilo, né? E isso é fruto de relacionamentos cortados. Isso é fruto de uma comunhão que foi se perdendo. E o diabo, ele com muita inteligência, ele tem, há muitos anos, ele tem trabalhado essa questão da comunhão. E ele começou aonde? Dentro da família. Então você vê que hoje a comunhão familiar, ela já não existe mais. Pouquíssimas famílias se reúnem, pouquíssimas famílias prezam pela reunião, né? As famílias não se importam com isso mais. Se tiver pais, né, por exemplo, a minha geração que os pais estão mortos, não se reúnem mais, né? As famílias têm cada vez menos filhos, menos vínculo, e com isso a comunhão ela vai se perdendo e ela é refletida também dentro da igreja. Então o diabo ele colocou tanta responsabilidade e obrigação em nós, que ele obrigou as mulheres a saírem de casa. Então isso tudo vai reverberando, né? A gente já falou isso, né? Hoje as avós não são mais as que cuidam e educam filhos, né, ou seus netos. Elas agora vão para a academia. Elas agora estão lá na academia de top, né? E eu fico lá, mas a Cleo vendo, e eu falo, as avós estão tudo aqui nas academias e os netos estão na creche. Então isso é um aspecto, meus irmãos, que o inimigo foi trabalhando ao longo dos anos e foi tirando a comunhão da família, foi tirando a criação, foi tirando essas coisas que foi com o passar dos anos, não tem nada a ver, e a gente já vê a tragédia, né? E isso impactou aonde? Isso impacta na igreja, né? A gente usa aquele ditado, eu não reuni com os meus parentes, igreja muito menos. Então às vezes a gente acha que igreja simplesmente, eu só venho aqui, cumpro um ritual, ou então assim, quando eu estou achando que eu estou com a ficha suja demais, eu venho cá, dou uma aliviada na culpa e vou embora e a gente vai vivendo assim, né? E as igrejas são cada vez mais frias. Então as igrejas elas caem num extremo, ou elas caem num ativismo, onde tem atividade todos os dias. Eu já conversei com pastores, mas meu irmão, como é que você faz uma atividade assim? Eu falo, não, porque ele tem que fazer atividade todo dia. Aí tem atividade para mulher, tem atividade para homem, tem atividade para casais, tem atividade para jovens, para adolescentes, para criança e para os idosos, tem atividade tem tanta atividade na igreja. Por quê? Para ele manter o povo dentro da igreja. Então a gente vê isso e a gente vê também comunidades que só se reúnem uma vez por semana. Então a gente tem que entender, meus irmãos, a importância do corpo de Cristo. É por isso que nós somos famílias da fé, é por isso que Deus é o Pai, enviando um Filho. Cristo é o nosso irmão, nosso Salvador. Nós agora somos herdeiros, co-herdeiros com Ele. Então nós temos que encarar essa dinâmica que Deus deu, né? E Deus, Ele sabe o que é melhor para nós.
Então a gente falou sobre Hebreus 10 e vai dizer, ó, cuidemos. O autor de Hebreus, ele, dentro do negócio, cuidemos, eu também tenho que cuidar. Cuidemos de quê? De nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Aí um aspecto importante ele coloca aqui para nós, nesse cuidemos, nesse animar, nesse encorajar, nesse exortar, é não deixemos de congregar. Então observa, esse não é um problema contemporâneo, porque senão ele não tinha colocado aqui, né? Como é costume de alguns. E a gente gosta desse negócio, né? A gente gosta de falar, hoje em dia não sei o que está acontecendo, porque na minha época não era assim. Mentira, meu irmão, sempre foi assim, sempre será, enquanto existiu o homem. Sempre existiu problema, sempre existiu pecado. A diferença é que antigamente a gente era mestre em mascarar pecado. As coisas eram mais camufladas. Então, há um problema desde quando o mundo é mundo. E desde quando a igreja começa, tem gente, e olha, não, é costume de algum. Então, meu irmão, olha, por isso que ele vai dizer, ó, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vem que o dia se aproxima. Então, se na época da carta era uma verdade que o dia se aproximava, quanto mais hoje, 2000 anos depois, agora está bem mais perto do que antes. Então há uma responsabilidade nossa, né? Aí ele vai colocar aí, ó, o notável aqui não é a convocação para continuarmos nos reunindo, mas a instrução para, quando fizermos isso, olhar além de nosso próprio umbigo para as necessidades dos outros. Meus irmãos, a sua vida tem que me importar. A sua vida tem que me importar. O corpo, ele existe justamente por causa disso. Então, a reunião, essa finalidade, é para que nós olhemos uns para os outros. Por isso que conheçam uns aos outros, aproximem-se, fiquem próximos, aprofundem-se e considerem pessoas em particular, interagindo com elas, exortando-as e inspirando-as ao amor e às boas obras especificamente adequadas a seu contexto. Agora, como que a gente vai praticar essas coisas se cada um está no seu canto? Se a gente não tem disposição de se envolver? E eu estou falando aqui, meu irmão, você não precisa de ficar preocupado que você tem que ser íntimo de todas as pessoas na igreja. Não, a gente sabe que isso não é uma realidade. Mas você tem que estar aberto para se relacionar com todas as pessoas da igreja. Você tem que abrir a sua intimidade para pessoas dentro da comunidade da fé. E por que eu comecei falando do casamento, né? Que antigamente as pessoas se casavam aonde? Dentro dos seus próprios núcleos. Então, os amigos casam entre os amigos, a igreja se casam entre filhos, casam com os amigos dos filhos, com os filhos dos amigos. Essa é a dinâmica, sempre foi assim. Agora hoje não. Hoje eu estava perguntando para uma pessoa, falei, eu nunca vi uma namorada. Cadê? Estou achando que é igual a orelha de freira. Não, é porque não mora aqui. Não mora aqui? Não, conheci na internet. Qual é a chance, meu irmão? Eu não vou dizer qual é a chance de dar certo, porque não é essa a pergunta certa, mas a gente que casou com todo o protocolo de famílias que se conhecem, de toda uma estrutura básica, já é um problema. Agora você imagina, você se relacionar com uma pessoa que você não conhece a vida da pessoa, mas por quê? Porque é interessante isso hoje. Agora, como que seu filho... Por isso que a gente que tem filho, você tem que excluir algumas pessoas do seu círculo social e incluir outras pessoas.
Eu conheci uma pessoa que quando a filha dele escolheu um marido, esse cara ficou chateado. Não aprovou o negócio. Mas ele não saía daquele círculo. Ele só ficava naquele círculo. Aí quando a filha arrumou alguém daquele círculo, ele achou ruim. Normal. Então a gente tem que ser inteligente. Então a igreja é o lugar dos nossos filhos casarem. Se relacionam com boas famílias. Vivam a vida deles, mas pessoas que participam dos mesmos princípios. Pessoas que caminham a caminhada da fé. Agora, se a gente não tem essa disposição, como que a gente vai admoestar uns aos outros, encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros, se a gente não pratica intimidade? Se a gente não está nem disposto a se aproximar, se aprofundar uns dos outros? Meu irmão, isso é disposição. É por isso que Paulo, ele, na carta à igreja de Efésios, lá no capítulo 4, ele vai falar para a gente manter a unidade. Se esforçando diligentemente. Por quê? Meu irmão, tem gente dentro da igreja que a gente só tem duas escolhas. Ou ama ou odeia. Não é assim? É assim. E na família é assim, na vida é assim. Tem gente que você só tem duas opções. Ou eu amo ou eu odeio você. E eu sou crente, eu vou te escolher amar. E a gente vai ter que nos esforçarmos diligentemente para manter esses relacionamentos. Por isso que nós que somos crentes, nós temos que ter uma disposição sempre de estar com a nossa vida aberta para colocar pessoas, né? Porque Salomão vai falar, melhor dois do que um, porque se um cair, quem levanta? A ideia também aqui é a mesma. Cristianismo solo, quando você cai, quem te levanta? Quem lembra de você que não vem na igreja? Se a gente é crente de banco, vem e volta e ninguém sabe nada da nossa vida. E hoje, meus irmãos, eu sei que o que eu estou falando aqui é complexo. Não é simplesmente, então segunda-feira a gente vai comer. Não, eu sei, hoje, se você perguntar para o irmão, aí, como é que você está? Tem gente que fica ofendido. Tem gente que fala, não, nada não, está tudo bem. E é difícil. Hoje em dia, às vezes a gente tem que andar com uma picareta para quebrar os muros que as pessoas colocam. Ninguém quer se relacionar. Então, como que a gente vai beber dessa graça de Deus se a gente não está nem disposto a entrar na dinâmica? E por que você deve ir à igreja, ou deve ir à igreja neste domingo? Aí vai colocar aí, comparecer para ser estimulado. Meu irmão, a nossa vida, ela é feita de motivações, de estímulos, de ideais, de propósito. E a grande maioria das coisas que a gente faz é motivado por alguma coisa. Mas hoje a gente está tão feliz com nós mesmos, não, eu me viro. Ninguém precisa de me ajudar, ninguém precisa de me motivar. Só que a gente esquece que às vezes a motivação de muita gente que está chegando lá é simplesmente ódio, raiva. Tem gente que vai chegar lá, mas para provar que ele é capaz. Para cantar com um grande gesto na frente do espelho. Para cantar, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Porque às vezes, meus irmãos, a gente não quer estimular e nem ser estimulado. E a gente, eu não gosto que ninguém intromete na minha vida, também não intrometo na vida de ninguém, e a gente caminha assim. Não, meu irmão, isso não é o cristianismo. A gente tem que reformar nossa mente constantemente. Né? Então, para que a gente vai para a igreja? Para ser estimulado. No amor e nas boas obras. Vou rápido, o que a gente já passou. Aí eu trouxe aquela imagem, né? Que isso aqui acontece nas praias, que chama dinoflagelados, que é uma reação química que acontece com esses micro-organismos vivos, e eles brilham só quando são estimulados. Se você não estimular, eles não brilham. Nós somos do mesmo jeito.
Aí para que a gente reúne? Porque o último dia se aproxima. Aí ele vai colocar, o autor de Hebreus nos convoca a nos reunirmos, tanto mais quando vês que o dia se aproxima. A história se encaminha para um grande dia no futuro, quando Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Nesse ínterim, somos instruídos a fazer duas coisas. Nós somos instruídos, uma ordem do Senhor, nos reunir fielmente à medida que o dia se aproxima e ver a adoração congregacional como meio de graça para ajudar os crentes a perseverarem até o fim. Nós fomos criados para nos relacionar, ninguém chega lá sozinho. Tanto é que a nossa salvação alguém conquistou para nós. Nós recebemos a salvação. Por nós mesmos, ela é impossível. Nós somos seres relacionais, Deus nos criou assim. Né? Aí eu trouxe a imagem aqui, ó. Existem obstáculos, existem subidas, existem... E é assim, ó, hoje você puxa, amanhã você é puxado. Hoje você consola, amanhã você é consolado. Hoje você põe a mão no bolso, amanhã alguém põe a mão no bolso por você. Hoje você visita, amanhã você é visitado. Essa é a caminhada da fé. Simples assim. Né? Eu já vou passar por outro aqui que eu quero para a gente não... Não, vou ler mais um que está aqui, ó. Então ele coloca aqui, ó, aqui provamos quão potente e pessoal é a comunhão como meio de graça, sendo parceiros na palavra de Deus e na oração, um irmão que me conhece como eu. Meus irmãos, eu sei que aqui é uma igreja já velha, né? A igreja vai fazer 20 anos. Então a grande maioria aqui se conhece. A grande maioria aqui tem história, tem famílias. Só que também a grande maioria não conhece o verdadeiro eu de cada um. Por quê? Porque a gente vai criando barreiras e levantando muros e as pessoas não podem entrar na nossa intimidade. E aí a gente gosta de abrir a janela para as coisas bonitas que a gente faz e esconder as coisas feias que a gente faz. Só que às vezes, para ter proximidade, para ter relacionamento, a gente vai ter que abrir os nossos quartos lá do fundo, né? A gente já fez isso. Quem tem criança pequena já fez isso alguma vez na vida. A visita chega de surpresa e você sai pegando na sala assim, ó. Você vai pegando aquele tanto de brinquedo, você vai você joga dentro de qualquer lugar que você acha e você fecha a porta. Ninguém pode entrar naquele quarto. Ninguém pode entrar desse lado da casa. Mas a gente tem que parar com isso. A gente tem que ser íntimo a ponto de você ir na minha casa e eu ir na sua casa, quando a gente chega lá, e tem uma semana que ninguém lava a vasilha. Quando você está repetindo a cueca porque não tá lavada. Né? A gente que é homem, a gente pode vir a cueca 3 vezes. Então, meus irmãos, a gente tem que ter esse nível de intimidade como família, porque na hora mais difícil das nossas vidas, a gente só tem nós mesmos. Agora você imagina, se o irmão não pode ir na minha casa quando ela está bagunçada, meu irmão, você vai esperar o quê? Quem que pode socorrer nas horas sombrias da vida? Se ninguém pode ver sua pia, se ninguém pode ver sua mala de roupa que você não lavou, se ninguém pode chegar naquele banheiro fedido, que tem dia lá na casa da gente que você fala, eu vou lavar o banheiro que nem eu estou aguentando. Não é assim? É igual banheiro de rodoviária. Por quê? Porque a vida é assim, meu irmão, a vida vivida é essa. A gente vai na casa dos outros, as casas é tudo cheirosa. Eu fico pensando, ainda bem que eu sou um cara inteligente, eu sei que isso aqui não é assim todo dia. Porque não é, ninguém aguenta isso. Então, a gente precisa de conhecer o eu. E quando a gente começa a ficar vulnerável, ser mais humano, as pessoas começam a nos ajudar de fato e de verdade. E a gente precisa disso. Né? Então, as pessoas têm que nos conhecer como eu, e não como uma humanidade genérica. Então, ele vai colocar Efésios 4 aqui, para a gente nos estimularmos, falando a verdade em amor, para a minha vida, e que você possa dar uma palavra, que seja boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Agora, como que eu vou saber te dar uma palavra boa para edificação, conforme a necessidade, para que te transmita graça, se eu não conheço a sua realidade? Já pensou? Tem coisa mais desconcertante do que você chegar num velório de quem você não conhece?
Você vai falar o quê? E quando a pessoa pede para você dar uma palavra no velório, você não conhece a pessoa que morreu? Fazer um culto para um velório de um morto que você não conhece. Olha, como que... Porque às vezes, meus irmãos, a gente... Né? E aqui ele coloca outro texto aqui, que é Hebreus 3, que é um texto do irmão gêmeo de Hebreus 10. Ele vai dizer assim, ó, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Talvez na tradução sua aí está um coração incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha o autor de Hebreus, tenham cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Aí quem entra em cena? Uns aos outros. Por quê? Animem-se uns aos outros. Quando? Hoje. Por quê? Porque se não houver essa interação, você vai ter uma interação com o pecado. E esse pecado, ele vai endurecer cada vez mais o seu coração. E a incredulidade, ela vai criando raiz. E aí, o autor de Hebreus vai chegar lá no capítulo 6, aí ele vai dizer, aquele que recebeu a iluminação, e esse é impossível, esse nunca mais volta. Então, parceria pelo Evangelho. Aqui a carga não recai sobre o santo à deriva, para que ele volte sozinho para o caminho, mas sobre os outros na comunidade, para que tenham tal proximidade com ele, atenção a ele e regularidade com ele a ponto de perceber o desvio e lutar com ele por ele contra o pecado. Então, por que Deus exige de nós essa proximidade constante? Porque a proximidade gera intimidade, intimidade gera opa, hoje você não está bom. Hoje você não é a pessoa que a gente está acostumado. Aconteceu alguma coisa? Mas isso acontece quando? Quando a gente vai... Então é uma responsabilidade também de uns aos outros. E para que isso seja de fato vivido, tem que ter essa proximidade, essa regularidade. Olha as professoras. Professora, ela tem um feeling com o aluno, principalmente em colégio, onde a professora está lá e ela vai cuidando desses meninos, né, por muitos anos. Ela conhece os meninos só no olhar. Por quê? Porque é proximidade, todos os dias. Na verdade, às vezes os professores passam mais tempo com os nossos filhos do que nós mesmos. Agora, se eu e você não estivermos perto, como que a gente vai perceber que alguém está lutando contra o pecado? Por isso que eu falo para vocês, isso aqui, na prática, ele fica complexo. Por quê? Porque a gente tem que quebrar muitas barreiras, muito orgulho da nossa vida, para deixar as pessoas interagirem conosco. Porque às vezes a nossa vida, ela só se restringe ao dia a dia da igreja. E agora, gente, a gente sabe, se a gente não tiver intimidade com a igreja, e eu, mais uma vez aqui, ó, aqui vamos ser racional, e grupos que a gente tem na igreja. Eu sempre falo para as pessoas que na igreja não tem problema ter panela. O problema da panela da igreja é quando ela tem tampa. Aí ela é um problema. Porque você tem proximidade com fulano, o outro tem com ciclano, isso é normal. Isso é questão de afinidade, às vezes você gosta das mesmas... Isso é uma questão natural de relacionamento. Então, agora, se a gente não cria esses vínculos dentro da comunidade da fé, como que alguém vai perceber que você caiu, ou que você está caindo, ou que você está... Tem jeito. Então, essa é a imagem do cristianismo prático. Uns estão sustentando, outros estão passando, uns chegaram, outros estão entrando. Essa é a dinâmica. A caminhada, meus irmãos, é assim. Olha o que João Calvino vai dizer sobre isso. Eu não coloquei aí nesse não, eu só acrescentei aqui. Ó. João Calvino, sobre esse texto aqui, ele vai dizer assim, ó. Como por natureza somos inclinados a ceder-nos ao mal,
temos necessidade de múltiplos auxílios para conservar-nos no temor de Deus. A menos que nossa fé se reanime reiteradamente, ela se entorpecerá. Olha, ele vai colocar a nossa natureza, meus irmãos, ela é caída. Então, a menos que a nossa fé seja reanimada reiteradamente, ela se entorpecerá. A menos que ela se aqueça, ela se arrefecerá. A menos que ela se mantenha de pé, se definhará. Aí fala que o autor de Hebreus deseja que nós nos estimulemos através de mútuo encorajamento, a fim de que Satanás não penetre sorrateiramente seus corações e com suas falsidades os afaste de Deus. É muito natural isso acontecer, por causa da nossa natureza caída. Por isso que a fé, a imagem do pão da vida, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E Deus, Jesus, ele se apresenta como o pão da vida. Porque a nossa fé, ela precisa de ser estimulada, ser alimentada. E se a gente não prestar atenção nisso, como que vai ser? Aí ele coloca aqui, ó, esse meio de graça, então, em tal circunstância, tem uma função única na vida cristã. Não cabe aos espiritualmente fracos ter mais força de vontade e ser autodisciplinarem. Mas cabe ao corpo assumir a disciplina em favor do errante, mediar a graça aos que batalham, evitar a apostasia, falando palavras de verdade e graça em seus ouvidos e orando para que o Espírito gere vida. Então olha a responsabilidade nossa. Porque às vezes a gente espera que cada um caia, levante e prossiga na caminhada. E não é assim. E não é assim. Por isso que ele coloca aqui, ó, a gente não pode esperar que os espiritualmente fracos tenham mais força. Nós precisamos de encorajar, nós precisamos de caminhar, nós precisamos de fortalecer. Essa é a dinâmica. Aí por que ele vai colocar isso? Aí ele coloca lá no versículo 14 e 15 de Provérbios 3. Mas antes aqui eu vou ler um outro autor, que ele comentando esse texto, ele vai falar dessa importância, né, de uns aos outros. Ele vai colocar aqui, ó, o cristianismo não é um esforço individual, antes é uma atividade em equipe. Então eu não coloquei esse slide aqui porque eu só acrescentei 2. Aí eu fiquei com pouca vontade de mexer em tudo. Então ele vai colocar, o cristianismo não é um esforço individual, mas ele é um esforço em equipe. Assim, se nós não conhecêssemos a natureza das lutas dos nossos irmãos de fé, se não compartilharmos as nossas com eles, então jamais estaremos aptos a prosseguir com essa visão. Aí ele vai falar, o resultado nesse caso será que as pessoas entre nós cairão vítimas do pecado. Portanto, estamos ordenados a ficar atentos a essas coisas no corpo de Cristo, assegurando desse modo que nenhum de nós caia por causa do engano do pecado. Então, meus irmãos, se eu e você não entendermos que o meio de graça que Deus nos deu para que esse auxílio espiritual, ele é o corpo, ele é uns aos outros, e que nós somos uma equipe, como que a gente vai conseguir vencer? Como que a gente vai lutar com as pessoas contra os pecados uns dos outros se a gente não compartilha as feiuras? A gente só ora pela saúde, ora que eu vou viajar, ora por fulano de tal, ora para fulano de tal, para ciclano de tal. E a gente não fala assim, meu irmão, eu precisava que você me ajudasse. Eu tenho problema com pornografia. Meu irmão, eu tenho problema com língua. Meu irmão, eu tenho problema de tanta coisa, tantos pecados. Eu tenho uma dificuldade aqui que eu odeio o meu sogro, minha sogra, meu cunhado, minha irmã, meu irmão. Eu tenho problema com meu pai. Então observa, como que a gente vai lutar contra esses pecados se a gente não se estimula, se a gente não abre a vida?
Se a gente quer só mostrar que nós somos bons, e a gente sabe que não é assim. Eu dou graças a Deus porque eu fui para o ministério já mais maduro. Né? Então eu vou fazer 40 anos. Mas eu cansei de ouvir, não foi nem de um nem de dois, mas de muitos pastores que já estão no trecho há muito tempo, eles falaram assim, não mostra fraqueza não. Não fica íntimo de ninguém na igreja não. Eu cansei de ouvir esses conselhos. Cansei. E é o que mais a gente vê. Por quê? Porque se cria, meu irmão, uma cultura dentro da igreja que existe super crentes. O presbítero é uma casta, então o pastor é outra casca, o ministério de louvor é outra casca, e tem a ralé, que é o povo comum. Né? Não é assim. Meu irmão, se eu te contar pecado aqui de pastor, de presbítero, de diácono, de crente comum, na verdade, os crentes comuns ultimamente estão com os pecados mais tranquilos do que o resto. Mas por quê? Porque cria-se uma cultura de que não conta para ninguém das suas dificuldades, dos seus pecados. Para que você não seja vulnerável. Olha tanto que isso é perigoso. E a Bíblia, meu irmão, a Bíblia colocou a história de Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, e é um dos piores pais da Bíblia. Na verdade, ele é um dos piores pais da história. Adultério, assassinato. Você acha por que Deus colocou a história dele lá? Moisés é o homem mais manso da terra. Ele matou um cara enforcado, porque ele ficou nervoso com esse cara. Você acha por que Deus colocou lá? Você pega Elias, chega lá, ele mata os profetas de Baal na espada mesmo, sozinho. Aí ele tem medo de morrer, porque uma mulher ameaçou ele de morte. O cara matou um tanto de sacerdote de Baal, aí ele ficou com medo porque a mulher ameaçou. Aí você vê Pedro que era o chefe da igreja. O Senhor falou, Pedro, tá contigo esse negócio aqui, anima essa galera aí, tô indo e você. Por que está registrado que ele pecou, negando Jesus? Para mostrar, meu irmão, que você e ele, e eu, e nós, não tem diferença nenhuma. Se a gente não vigiar, amanhã a gente está pregando o evangelho, depois da manhã a gente está acessando o que não deve, a gente está adulterando, a gente está mentindo, a gente está fofocando, a gente está fazendo tudo isso. É por isso que nós precisamos de uns aos outros. É por isso que nós precisamos de nos estimularmos. E eu não sou a favor, e nem acho isso prudente, que você saia contando da sua vida para todas as pessoas. Não é prudente. Mas você tem que ter pessoas que você pode compartilhar, que você pode ligar e falar, rapaz, eu estou com uma dificuldade, estou com um pecado, ora por mim, eu não estou bem. Hoje eu estou com vontade de matar um enforcado. Você precisa de ter esse tipo de relacionamento. Agora, se a gente não tem, como é que faz? Como é que você caminha a caminhada da fé? Imagina se você não tem aquele cara maduro para caminhar com você ligar para ele e falar assim, rapaz, hoje minha mulher falou um negócio que eu só não quebrei os dentes dela, porque eu nem sei por quê. Você virar para uma amiga e falar assim, vou falar um negócio para você. Eu arrumei a mala todinha, fechei a mala. Mas na hora de carregar ela... Porque, meu irmão, essas coisas acontecem na nossa vida. E aí, se você não tem alguém para compartilhar, alguém para te orientar... Já pensou? Às vezes a gente quer fazer uma besteira, uma loucura, cometer um pecado. Se você tem alguém para ligar, ou se você tem alguém que está ligado na situação, a pessoa está lá, e aí? A gente tem que entender isso. Por isso que a gente tem que criar esses vínculos. Por isso que tem gente que a gente tem que cortar dos nossos relacionamentos. Tem gente, meus irmãos, que adoece a gente. Por quê? Porque você está indo rumo à Canaã celestial, ele está indo rumo ao inferno. E a capacidade dele de te influenciar está maior do que ao contrário. Então, tem gente que você tem que falar, não, aqui não dá.
E se voltar para a comunidade da fé. Porque é esse grupo aqui que vai morar eternamente no céu. Por isso que a gente tem que amar. Por isso que Jesus vai dizer lá em João, né? Amemos de fato e de verdade, não só de palavras. Falar que te amo, mas, né? A hora que você precisa de um negócio, você tem que ligar para quem? Para o irmão. A gente, eu não queria incomodar meu irmão. Se tem uma coisa que nós vamos fazer uns aos outros é incomodar. Não tem o que fazer. Realmente é incômodo. Imagina, você chegou em casa, tomou aquele banho e fala assim, nossa, agora eu vou fazer nada. Aí o telefone toca. Fulano, preciso que você venha aqui. O que foi? Aí, o trem aqui em casa tá feio. O pau quebrou aqui. Aí você fala, meu Deus, hoje que o pau não quebrou aqui em casa, tá tudo certinho, mas você levanta, põe a roupa de guerra e você vai. É incômodo? Claro que é. Mas, meu irmão, olha que beleza. Nós vai lá, apaga o incêndio e vamos embora, chora junto, depois volta para casa. E amanhã é você que precisa de um socorro. Às vezes é uma coisa simples, minha gasolina acabou. Igual esse dia para trás. Esse dia para trás, a Jenny falou, não, vamos ali fazer um negócio. Eu falei, ixi, foi que dia? Foi o dia da vigília. A Jenny, não, vamos comer alguma coisa ali e tal. Eu falei, eu não abasteci o carro. E o carro já estava piscando desde de manhã e eu não fui abastecer. Sabe aquele negócio, não, na volta eu abasteço? Não, na volta eu abasteço. E eu fui nesse negócio de vou abastecer, e não abasteci. Aí falei, já estou aqui mesmo, da vigília eu só vou embora. Então, que se acabar aqui, eu desliguei e vou embora a pé. Aí a Janina, a gente podia comer. Eu falei, Janinha, né, eu falei, o Leomar e a Cléo não tá aqui. Não é um bom negócio nós sair. Porque eu falei, se o Leomar e a Cléo estiver aqui, eu quero nem saber, 3 horas da manhã, eu olhei para ele, falei, olha lá, a casa caiu aqui, Cléo, traz a gasolina para mim aqui. E você fala, mas não é possível, como é que você deixou a gasolina quebrar? Porque para eles eu tenho que ligar 3 horas da manhã. Para alguns eu não tenho. Aí eu falei, Janinha, não dá. Aí nós fomos nesse posto aqui, o posto fechar, falei, Janinha, é melhor não arriscar. A Cléo tá viajando. Mas o Leomar, então, não tem quem. A hora dessa não dá. Então, eu estou observando, a gente precisa, para essas pequenas coisas, mas para as outras coisas, a gente precisa ter pessoa. Esse aqui é o telefone. É igual o 191. O 191 você não liga para qualquer coisa, mas o 191 está lá. Então a gente precisa de entender essas coisas. Aí por quê? Porque temos nos tornado participantes de Cristo. Se, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Então, meus irmãos, essa perseverança aqui, ela testa e prova que, de fato, nós somos verdadeiramente unidos a Jesus. Que perseverança é essa? De nós mantermos unidos. Então, imagina, ó, a sua união com Cristo, ela reverbera em união com o povo de Cristo. Nós tornamos participantes de quem? De Cristo, que é o cabeça, e ele tem um corpo. Ó. A comunhão pode salvar a sua vida na noite escura da sua alma, conforme você atravessa o vale da sombra da morte, e o pastor o conforta com seu cajado, e você descobrirá que ele moldou o seu povo para atuar como sua vara de resgate. Meus irmãos, vocês lembram que a gente teve aula de EBD? A gente estudou sobre a doutrina da imagem de Deus. Então imagina, Deus, ele é espírito, e ele comunicou conosco. Então nós somos a parte visível do Deus invisível. E esse pastor, ele colocou quem? Nós, uns aos outros. A gente é a vara de resgate de uns aos outros. Por isso que amanhã você cai, no outro dia eu caio, eu levanto, você levanta e a gente vai indo. A caminhada da fé é essa. A gente nunca vai apontar o dedo para o outro e falar assim, você fez isso, porque amanhã a gente vai fazer. Nós temos pecados, meus irmãos, nós temos dificuldades e nós precisamos de uns aos outros. E à medida que a gente vai caminhando, porque olha para você ver tanto que é interessante, uma coisa que acontece não deveria acontecer. A gente converte e a gente tem um ciclo social. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da Beth, mas o Saulo que chegou agora na comunidade da fé.
Então, eles ainda têm um grupo ativo, né, que não é da comunidade da fé. Eles têm. E nós também tínhamos. Aí o que acontece? Acontece algo que é natural. A gente vai se distanciando da comunidade que não é da fé, porque você vai se envolvendo com a comunidade da fé, e chega um ponto que você está mais distante do resto. Só que em vez de nós trocarmos essa dinâmica, né, a gente era íntimo do pessoal de fora, e agora a gente vira íntimo do pessoal de dentro, não, à medida que a gente é mais crente no sentido de tempo, de igreja, a gente vai ficando cada vez mais isolado dentro da comunidade da fé. Aí você se isolou dos de fora, porque em alguns casos é necessário você se isolar de alguém, ou de alguns, aí você se isola dos de fora, e você não interage com os de dentro. Aí a gente fala, mas a igreja... E eu sei de tudo isso, a gente sabe. A igreja, meus irmãos, é uma comunidade que ela é essa comunidade aqui mesmo, com esses defeitos que você sabe, é isso aí mesmo. Mas é isso que Deus nos deu. Por isso que é esforçar diligentemente no vínculo da paz. Nós somos uma família. E a gente tem que se unir, não tem outro recurso. Então, quando o desejo de ouvir a voz de Deus, né, na palavra se esgota, e quando sua energia espiritual para falar em seu ouvido na oração se esvai, ele envia seu corpo para trazer você de volta. Ou seja, lembra, a gente falou dos 3 meios de graça. O ouvir a palavra, né, que é ouvir a voz de Deus, o falar com Deus através de oração, e agora o corpo dele. Mas vai ter momentos na sua vida que você... Eu conversei com um pastor... E ele estava passando por um momento assim, horrível na vida dele. E ele falou assim, teve época que eu não queria que ninguém viesse na minha casa, eu não queria visita, não queria que ninguém orasse, eu não queria nada, eu não queria orar, eu não queria ler a Bíblia, eu não queria nada, eu não queria ninguém na minha casa, eu não queria. Mas quem estava lá, de vez em quando? Quem que tem que estar lá? É o povo de Deus. Porque, meu irmão, a gente tem que entender que o pecado faz isso conosco. Porque olha o que o texto vai dizer. Porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, se ouvires a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião. Porque à medida... Aqui, anime-se uns aos outros durante o tempo que seja, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque o pecado, ele faz isso comigo e com você. O pecado, ele vai endurecendo as nossas consciências, ele vai cegando os nossos olhos, e você às vezes não enxerga o rumo que você está indo, não enxerga as atitudes que você está tendo, porque você está sendo endurecido. Mas você tem convicção que você está certo. Se o corpo te abandonar. Por isso, meu irmão, você tem que orar e agradecer pelo aquele irmão chato. Aquele que fala, meu Deus, lá vai o fulano. Porque no corpo de Cristo, Deus deu pessoas diversas. E a gente precisa disso. Por quê? Porque o pecado ele é perigoso. O pecado ele é perigoso. Vamos ver. É isso aqui. Então, normalmente, não é o esforço do próprio desviante que traz de volta ao rebanho, mas o de seus irmãos, sendo para ele um meio inestimável da graça de Deus, uma retaguarda inestimável. Então, meus irmãos, Tiago 5 vai dizer, tem alguém doente, chama os presbíteros e a oração. Os meios de graça contínua não são apenas a palavra de Deus e a oração, mas também a verdadeira comunhão entre os que têm em comum aquele que é a graça encarnada, que é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Deus ele deixou de maneira completa. Você ouve a voz dele através da pregação, através da leitura, através do estudo, através de um sermão, através de uma palavra de exortação. Você fala com Deus através da oração. E aí na oração você ora sozinho, você ora em comunidade, você ora com mais um, com mais 3, com um grupo.
e você tem o corpo de Cristo, que ele é necessário em toda essa dinâmica. Porque na hora de você ouvir a voz de Deus, você precisa do corpo para te ensinar. Por isso que a orientação de Paulo é, os presbíteros, eles têm que ser aptos para ensinar. Porque você precisa do corpo para te ensinar. Alguém vai te ensinar a ler, alguém vai te discipular. Então, alguém vai te ensinar a ouvir a palavra, a ouvir a voz de Deus, você vai ensinar alguém vai orar com você, alguém vai orar por você, você vai estimular, você vai ser estimulado. Então, observa, isso é uma engrenagem que não existe o mais importante. É uma coisa que tem que funcionar de maneira completa. É de maneira completa. Então, Deus nos deu uns aos outros na igreja, não apenas para companhia, não apenas para afastar a solidão, mas para sermos uns para os outros um meio indispensável de seu favor. Somos uns para os outros, um elemento essencial da boa obra que Deus começou em nós e promete completar. Assim, é a verdadeira comunhão. Então, a forma mais profunda e durável de comunhão é a aliança. Em outras palavras, é entre partes que assumiram compromissos formais entre si. Isso não é verdade apenas na parceria do casamento, mas também na igreja. É por isso, meus irmãos, que pelo menos isso aí eu tenho certeza, né? A Mari, a Beth e o Saulo. Esse eu tenho certeza, que esse aí eu mostrei. Esses aí, eles entenderam o que é o corpo de Cristo. Vocês vão batizar? Vão. Você está assumindo publicamente sua fé diante de todo mundo aqui em Cristo, e você está assumindo um compromisso com Deus e com esse povo aqui. Vocês entenderam? Entendeu? O resto eu não sei como é que foi. Mas eu também já repeti isso tanto que se você está aqui ainda, né, a carapuça serve, a verdade é a mesma. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos uma aliança. Lembra, isso aqui na prática é complexo. Por que eu falo que é complexo? Ele é simples e complexo. Ele é simples por quê? Porque uns aos outros a gente sabe o que tem que fazer. Agora, por que ele fica complexo? A gente precisa de duas coisas para executar esse negócio que às vezes a gente não tem ou não busca, que é discernimento e sabedoria, que é a mesma coisa, né? E aí a gente não é sábio para lidar com pessoas, a gente não é sábio para lidar com situações, a gente não é sábio e não tem discernimento. Aí é nessa parte que a coisa fica complexa. Porque é simples uns aos outros. A gente já faz isso na comunidade da família, no trabalho. Isso é simples, todo mundo sabe. Os amigos, os meninos fazem isso na escola. Isso é natural de todo mundo. Agora o problema é a falta de sabedoria e discernimento, de como chegar, momentos, aquela dinâmica. E a gente precisa disso. E essa comunidade é aliança. É por isso que a sua vida importa. O que você faz importa. O que eu faço importa. Porque quando você cai, nós caímos. Quando você está bem, nós também estamos bem. Quando você está bem, a gente está bem. Quando você se alegra, a gente fica alegre. Quando você está triste, então você está caído, arrebentado, né? Você perdeu. Já pensou? Graças a Deus aqui, eu fico sempre orando a Deus, né? Eu falo para vocês que eu quero ser o pastor da vida. Fazer só casamento e aniversário. Mas, meu amigo, é uma realidade que a hora ou outra a gente vai fazer um velório. E alguém da nossa comunidade, um dia pode ser que não esteja mais aqui. E todo mundo vai sofrer com isso. É uma realidade. Né? E por causa a gente sempre acha que é os mais velhos, mas e se não for? E se for um dos mais jovens? Olha. E é nós aqui que vamos chorar junto, vamos aguentar junto e vamos caminhar junto. Então, por isso que a gente precisa de discernimento. Mas nós somos uma família. Acabou. Aliança. Estamos juntos e misturados. No bom e no ruim. Né? Então, quando fazemos votos e promessas uns aos outros de aliança em uma igreja local como membros, damos as condições mais verdadeiras para o seu crescimento e florescimento. Então, a gente acordou, entendeu. É igual casamento. Não, eu quero Jesus, e eu quero a noiva de Jesus, e nós estamos juntos misturados. Eles me machucam. Eu vi
um pastor fazendo uma analogia, eu não pensei muito nessa analogia, mas a princípio ela é boa. Ele estava falando sobre infecção hospitalar. Infecção hospitalar é uma das coisas que mais mata, né? Às vezes você vai lá para você arrancar uma unha encravada, pega uma infecção hospitalar, você morre. Aí ele trouxe um negócio interessante. Aonde é que você pega infecção hospitalar? E onde é que você cura a infecção hospitalar? No hospital. Ninguém pega infecção hospitalar no hospital e sai do hospital. Ih, peguei uma infecção aqui. Não. Então, às vezes, as maiores dores e traumas que a gente carrega é aonde? Na igreja. Meu irmão, o que tem de mulher abusada espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, por liderança, criança e outras tantas coisas, que aconteceu dentro de onde? Dentro do âmbito da igreja. Imagina a dor, imagina o trauma, imagina... Mas quem que é o curativo desse negócio? É o corpo. É o corpo, é uns aos outros. Então, a gente precisa da igreja. A igreja ela é fundamental. A igreja ela é fundamental. Então, quando nossa comunhão não é simplesmente uma rede de relacionamentos soltos entre cristãos, mas ancorada em uma comunidade de aliança, particular como membros comprometidos em um posto local do reino de Cristo, chegamos mais perto de experimentar o que os primeiros cristãos fizeram, quando as pessoas não entravam e saíam da comunidade de qualquer maneira, mas ou estavam dentro ou fora, e aqueles que estavam dentro estavam comprometidos em ser igreja uns para os outros, nos bons e nos maus momentos. Meu irmão, você já parou para pensar o começo da igreja como é que era? Que as pessoas... Imagina, o camarada converteu a Cristo, e é um cara que tinha dinheiro. Aí ele chegou na comunidade da fé, tinha gente lá que não tinha casa, ele tinha 10. E a Bíblia vai dizer que eles vendiam as propriedades, eles vendiam a casa. Então, a ideia lá não é que as pessoas deram todos o dinheiro e cada um foi viver de voto de pobreza. Não é essa a ideia. A ideia é que cada um cuidou uns dos outros com aquilo que Deus tinha para cada um. Então, quem tinha muito, dividiu com quem não tinha nada. Por quê? Eles entenderam, nós aqui somos peregrino e forasteiro, nós não precisamos disso aqui não. Meu irmão precisa de uma casa, eu tenho duas. Meu irmão precisa de um dinheiro. Meu irmão precisa de socorro. Meu irmão precisa disso. Olha, eu preciso disso. E a comunidade da fé, ela se assistia. É por isso que ele vai colocar aqui, naquela época, quem estava dentro da comunidade, estava dentro da comunidade. Não existia nenhum crente clandestino. Porque ou você estava na comunidade, ou você não estava na comunidade. Ou você entrava para o corpo, ou você não entrava. Por quê? Porque você entrou, você vai ser perseguido, você era excluído. Imagina na comunidade judaica. Você foi identificado como crente, você perdeu quase tudo. Então assim, o camarada quando ele falou, sou crente, acabou, ele é crente. E hoje? Hoje a pessoa chega na igreja, quando você começa a empolgar, some. Aí quando você vê, a pessoa está postando nas redes sociais, hoje entrega a todo mundo. Né? Aí a pessoa está em outro lugar, e está em outro lugar. Aí você fala, meu Jesus, tem misericórdia. E você fala, gente, firme em algum lugar. Mas não, é gente que não quer enraizar, gente que não entendeu que ele é um membro. E membro morre se não está no corpo. E a gente tem que entender isso. Então o corpo, meus irmãos, é... Ah, não acredito. Ah, rapaz. Ih, é porque... Oh, meu Deus, não acredito no negócio desse, não. Oh, não você sai da câmera não, porque você tem da agonia. Oh. É porque aqui, ó, aquele diagrama ali, ó, eu achei ele de novo, mas eu achei ele colorido e mais arrumadinho. Aí, ó. Então, eu esqueci. Eu achei que esse aqui já estava salvo lá e não estava. Mas não tem problema não, a ideia é a mesma. Aqui nós temos 1 minutinho aqui, a gente faz isso aqui, 2 minutos no meu relógio, ó. Ele vai perguntar assim, por que você deve ir para a igreja? Aí ele faz esse diagrama aqui. Ah, não, rapaz, não acredito. Aí ele coloca aqui, ó. Você tem... você fazer uma pergunta. Ah, eu vou para a igreja ou não vou para a igreja? Aí a primeira pergunta que você tem que fazer. Você tem algo melhor para fazer? Aí ele coloca aqui, sim. Então, se você tem algo melhor para fazer do que ir para a igreja, se a sua resposta for sim,
Aí você pergunta de novo, você tem certeza disso? O que você tem para fazer é mais importante do que ir para a igreja? Aí se você responder não, vai para a igreja. Aí se você não, eu tenho certeza disso, aí você faz outra pergunta. Eu só quero ouvir você dizer isso em voz alta. Aí ele está te ensinando um exercício. Não, o que eu tenho que fazer é importante, então eu não vou para a igreja. Ele fala, então faz um exercício, fala em voz alta. Eu estou indo para tal lugar no domingo e isso é mais importante do que adorar o Senhor. Então assim, não, eu preciso ir para a igreja? Não. Certeza? Sim. Aí você fala em voz alta, eu não vou para a igreja porque eu vou para um churrasco, que é muito mais importante do que ir para a igreja e servir com o Senhor. Então, ele está te ensinando como é que você, né? Aí eu coloco aqui outra pergunta. Agora que você disse a si mesmo, diga novamente a Deus e diga. Aí outra pergunta, ainda acha que isso é mais importante? Então, ele está querendo matar você no cansaço. Assim, ensinar um exercício para a gente aprender a ponderar. Porque às vezes a carne grita mais alto, né? Aí, você ainda tem certeza? Se é não, vai para a igreja. Se é sim, essa coisa envolve obras de necessidade? O que você vai fazer é tão importante assim? Você vai ajudar alguém? Alguém está em apuros? Você vai socorrer alguém? Aí se a resposta é sim, poderia ser feito em outro dia? Eu também estou com problema de ver, viu? É por isso que esse aqui estava tão melhor. Poderia ser, o que você tem que fazer no domingo, pode ser feito outro dia? Aí se você responder não, vai para a igreja. Se responder sim, vai para a igreja. Se não, é evento esportivo? Se for sim, vai para a igreja. Se for não, vai em paz. Então assim, não, você ponderou bem, a coisa é importante. Né? Então assim, é só um exercício aqui, meus irmãos, simples, para a gente aprender a fazer essas perguntas. Por quê? Porque às vezes, eu já falei isso para vocês aqui, por exemplo, hoje você está cansado, não vou no culto. Tudo bem, você está cansado, talvez seu dia foi pesado, não tem problema com isso. Só que aí, você esqueceu que no domingo você vai viajar. Aí você, não vem quinta, não vem domingo. Aí na quinta, teve um sufoco no serviço, você teve que ficar até mais tarde, você chegou em casa 8h30, você já não veio quinta de novo. Aí no domingo você não quer vir na igreja. Aí quando você vê, tem 15 dias que você não vem na igreja. Aí tem 15 dias que você não ora, tem 15 dias que você não vê a Bíblia, tem 15 dias que você não ouve o sermão, tem 15 dias que você não vê a comunidade da fé, aí você tem 15 dias que você nem sabe que a igreja e Deus existe. Aí você vai ficando cada vez mais frio, e quando você vê, tem 30 dias que você vê na igreja. Tem 40 dias que você vem na igreja. Agora, faz um exercício na sua casa. A gente tem, em média, na nossa igreja aqui, 14 cultos, incluindo tudo, por mês. 14. Se você for analisar, 14 é um bom número. Nós somos, na média, 30 dias, 14 vezes. Poxa, então na média você está vindo um dia sim, um dia não. Isso, é bom. Só que faz um exercício. Coloca lá, esse mês, quantas vezes eu fui na igreja, quantas vezes eu não fui. Porque talvez você vê na igreja de 14, você vê 3. Aí é um número ruim, horrível. Por quê? Porque se você faltar 3 vezes por semana na escola, no final do ano você toma bomba porque você não aprendeu nada. Então se você falta muito na igreja, você não se alimentou. Então lembra, aqui não é para passar de ano, não é essa a dinâmica, mas é o alimento espiritual. Você vai receber ensino, exortação, cuidado mútuo, exortação mútua, se alegrar. Então observe, uma coisa vai puxando a outra. Então uma coisa simples, que é pertinente, aí você fala, não, hoje eu não vou. Aí um dia é um problema. Quando você vê, né? São 14 encontros na média. Eu conto, não 14 dias, é 14 encontros. 14
eventos que nós temos, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, meus irmãos, porque a nossa carne, ela de maneira natural, ela não quer, ela busca conforto. Eu já vivi assim, de só ir para a igreja na hora que eu esgotei todas as possibilidades de eu não ir à igreja. Aí, para não ficar em casa sem fazer nada, né, igual a época que eu morava em Goiânia, falei, já que nós vamos sair para comer um sanduíche, então vamos para a igreja. Que aí depois a gente come o sanduíche na saída. Mas olha, graças a Deus que Deus abriu minha mente. Hoje eu vou de férias, eu tenho que ir para o culto. Porque eu gosto de igreja. Só que eu vou só uma vez por semana no culto nas minhas férias. Só no domingo. Agora eu conheço amigo meu, e conheço igreja que quando o pastor não está, os membros tiram férias, e eu tenho pastor amigo meu que fala assim, não, você está doido? Quando eu estou de férias, eu nem chego perto de igreja. A melhor coisa do mundo é quando eu estou na igreja e eu entro igual vocês entram. Rapaz, eu sento lá, eu não sei quem foi, quem não foi, não sei quem está em pecado, eu não sei de nada, não sei quem vai fazer a abertura do culto, não sei nada, não sei desse problema da igreja, não sei nada. Eu chego lá, eu sento, eles cantam, eu canto, o cara pega, eu caio, vibra e vou embora. Oi, é bom demais. Sempre tem trem melhor do mundo. Isso é bom demais, né? Agora aqui não, aqui tem dia que eu falo, não, fulano não veio. Oh, meu Deus do céu. Preparei um sermão tão bem preparado. O sermão meu tem 8 páginas. A igreja está vazia. Meu Deus, fez isso. Aí você fica com aquela apreensão. Agora não. Então, meus irmãos, a gente tem que aprender a amar a igreja. Né? Igreja é o corpo de Cristo. Né? Essa igreja que vai amar, essa igreja que vai te socorrer. E a gente tem que aprender a amar, aprender a relevar, aprender a perdoar. E aprender a usar a igreja. Né? Escolha pessoas para caminhar com vocês. Escolha. Eu sei que não é todo mundo que serve para caminhar com a gente. Mesmo dentro da comunidade. Mas dentro da comunidade tem pessoas para caminhar com a gente. Isso é fato. Isso aí a gente não pode negar. Mas a gente precisa de uns aos outros. Né? Alguém para puxar nossa orelha. Alguém para nos exortar. E alguém para nos encorajar. Então, usemos uns aos outros, meus irmãos. Isso é meio de graça. Isso é remédio para as nossas almas. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar?